sincera, eu achei que eu não chegaria aos 30 anos, né? Pelas coisas que a gente viveu, pelas coisas que a gente viu, né? Quando eu cheguei aos 30 anos, para mim já foi uma vitória, né? Porque eu era de rua, né? Eu fiz muito tempo rua. Então, assim, era pra mim estar morta já. Porque ser mulher trans no Brasil, a gente mata um leão por dia. E a gente não só mata o leão, a gente tempera e come também. Não tem ninguém na minha idade em São José. Nenhuma trans em São José tem a minha idade. Isso é muito, muito ruim, muito triste. As que eu conheço são de São Paulo. E aqui? Como é que a gente está vivendo aqui? Isolado. A gente vai atingindo a idade, outras não, outras sim, mas é cada um para si, Deus para todos. Eu existo. Ossos, tronco, tecidos, pele, artérias, batimentos, alma, vida, sentimentos que jorram lavando esse corpo, água vermelha, ponto, cicatriz, enfim se liberta. Calmaria, conforto, um corpo que se encontra em si, enfim. Pelos de gramas vindos do vento numa tarde de outono, renovando as folhas. Artérias que se regulam depois da ressaca. Quanto tempo você esperou? Minha alma respira. A vida se renova e se fortalece. Um passo no olho do furacão em que a esperança é um índice de 35 anos. Eu sou resistência, transcender a alma, elevar a força, dar resistência ao corpo, um espírito que não se deixa levar no mar morto, chamado sociedade. Eu luto, eu sobrevivo, eu resisto, eu existo. Sou parte de um mundo não mais escondido. E quando começou eu vi aquele filme da Mulher Maravilha, aquilo para mim era uma coisa maravilhosa. Eu olhava assim, eu falo, eu quero ser igual. O que a criança procura? Ela procura um espelho, né? A minha mãe não tinha aquela coisa que eu queria, né? A minha mãe era aquela senhora doméstica do lar, entendeu? As minhas irmãs também, até hoje são assim. Então eu comecei a procurar em TV, né? Programas de televisão. E a primeira pessoa que eu falei, é essa que eu quero ser, foi a Hebe Camargo. Então, desde criança, desde a infância, eu sempre fui diferente dos meus irmãos e dos outros meninos de escola, de tudo. Eu sempre fui diferente, eu sempre tive trejeitos. Essa vozinha ardida minha era pior ainda do que era muito estridente, eu era toda diferente já dos outros, realmente. Eu lembro que as meninas iam pular corda na rua e eu olhava aquilo e eu via as meninas, e naquela época as meninas usavam muita sainha godê. Aí eu falava assim, eu via elas pular corda na rua e eu falava, por que elas podem pular corda de sainha e eu não? Aí o que eu fazia? Eu entrava pelo corredor, entendeu? E como a minha casa tem várias portas, eu entrava pela cozinha. Aí eu ia na gavetinha da minha irmã, pegava a sainha godê dela. E na hora eu saía que nem um foguete lá pra rua, e aí daqui a pouco eu tava lá, quando eu vi eu tava pulando corda de sainha. E as meninas olhavam assim, e eu fazia tudo que elas faziam. Tipo assim, elas pulavam cordinha e colocavam a mãozinha na frente para não parecer a calcinha. E eu fazia a mesma coisa. Até que as minhas irmãs falavam assim, mãe, a Gigi tá pulando corda lá na rua de sainha. Aí a minha mãe falava, deixa a criança aí. Então, eu não me sentia bem, eu não me contentava. Não era para mim eu ser um menino gay. Eu queria mais, aquilo ali para mim ainda não era eu. Então, muitas pessoas perguntam quando a gente se descobre ser uma pessoa trans, né? Mas não é a gente que descobre, as pessoas descobrem antes mesmo nosso e aponta isso para poder ridicularizar. E quando que a gente descobre isso, né? Através do contato com outras pessoas, com outras crianças. Então, é no ambiente escolar.
né? Então o ambiente escolar é onde as outras crianças percebem essa diferença do jeito de fala mais fino, um jeito de andar, e aponta essa diferença para poder humilhar, para poder ridicularizar. A escola eu apanhei muito na escola, até que eu aprendi a bater. Entendeu? Quando eu aprendi a bater, não apanhei mais. Então, cada ano letivo foi numa escola diferente, foi complicado. Estudei até em colégio de padre, no Liceu Coração de Jesus de São Paulo. Estudei em colégios particulares, estudei em colégios públicos, fui para tudo quanto é lado, para tentar ter um estudo. Até que chegou uma hora que eu falei, não dá mais, chega, não tem mais condição, já estava, sabe? Eu fiz até o 2º grau, falei, não fui nem buscar diploma de colegial, falei, chega, não põe mais a minha cara, acabou, chega, para mim já deu. E foi justamente também na época em que eu estava saindo de casa também. Saindo de casa, indo morar na rua, dentro de um carro, e indo acabar morando no Porto de Santos, no Cais do Porto, porque assumindo uma situação onde eu não estava aceita dentro de casa, eu tinha que, né? Ou eu ia ter que, como diz, né, ficar no armário, ou meter a cara. E aí eu preferi meter a cara. Tinha lugares da cidade que eu não poderia entrar, né? Geralmente à noite. A praça central de Cruzeiro, nenhuma travesti podia passar por ali. Então eu fui a primeira a passar. Apanhei? Apanhei. Mas na segunda vez eu não apanhei mais. Eu sempre trabalhei antes da minha transição. Trabalhei no prédio até com meu irmão. Eu fiquei 7 anos no prédio comercial. Trabalhei numa firma de bateria, eu trocava bateria de carro. Aí quando eu resolvi, né, a minha transição de ser uma mulher trans, aí eu sofri. Eu sofri porque aí as portas foram fechando. Você levava currículo, a pessoa olhava para o currículo, olhava para você, olhava... E naquela época não tinha nome social. Era o nome de batismo mesmo. Aí as pessoas falavam, a gente vai guardar o seu currículo é bom. Mas dali a gente sabe o final do currículo, né? Uma lata de lixo. O trabalho é muito difícil para essas pessoas ser inseridas dentro desses espaços, não é ofertado para ela. E quando o mercado de trabalho contrata essa pessoa, existe a diferença entre a diversidade e a inclusão. Então, ou seja, contrata uma pessoa trans para poder levantar a bandeira da diversidade, mas não trabalham a inclusão dentro da organização. Essa condição de assumir essa postura como uma travesti, na época dos anos 70 para 80, como até hoje, fatalmente o que resta é a prostituição. Por mais que tivesse tido a chance de fazer um estudo, uma faculdade, uma formação maior, eu não ia ter uma chance de trabalho, como não tem até hoje. Tive que me prostituir até eu conseguir chegar onde eu queria chegar. Mas muitas a gente vê que não consegue ter estrutura mental para aguentar o sistema escolar. Então elas saem para a prostituição. A violência policial é muito grande também. A violência policial tem uns policiais super humanos que tratavam a gente, até protegia a gente em Diadema, mas a maioria eram bem agressivos, passava jogando bomba no meio da avenida, que as meninas trabalhavam, a gente apanhava, eles abusavam do poder que eles tinham. Né? Muitas vezes lá em Santo André mesmo, eu e tantas outras, a gente era colocada dentro dos camburão, levada para a delegacia e ficava lá uma semana. Depois de uma semana, quando era pleno dia, no sol, soltava todo mundo no centro da cidade. Depois de uma semana dentro de uma cela, está imunda, está horrível, está toda destruída. E a intenção era essa mesmo, era humilhar, era menosprezar. Ou então, no frio, enfiava tudo no camburão mesmo e levava para o alto da serra, na represa. E de madrugada fazia todo mundo descer da viatura, tirava a roupa, ficava só de calcinha e entrar na água gelada. E se vira para ir embora. Diante de todo esse cenário de viver tantos anos nessa vida, né, na prostituição, é claro que eu peguei o grande auge da época de 80, que foi o grande auge da infecção do HIV/AIDS, né? Eu era menininho, então, mas eu tinha medo. O que você ouvia em relação a isso? Eu via tudo, né? Pegou, morreu.
Você pegou a doença, você morreu, eu morria de medo. Que éramos taxadas que era doenças de gays e travestis, né? Até descobrirem que não era bem assim, muitas levaram pela cabeça, porque tudo que não prestava era travesti. Nossa, naquela época eu mal ficava com as pessoas, entendeu? As pessoas queriam ficar comigo, mas eu tinha medo do beijo, sabe? A gente, assim, porque assim, passavam umas informações erradas pra gente, né? Em 99, eu me descobri com HIV/AIDS. Na época, eu cheguei a tomar 56 comprimidos por dia. E era todo um complicado, porque você não podia comer perto do horário do medicamento. Tinha que tomar o medicamento 1 hora antes de comer alguma coisa, ou então 2 horas depois não podia comer perto, que tirava o efeito. Era um inferno, era horrível. E aí você tomava aquele monte de comprimido, aquele gosto medonho que vinha na boca, quem é que conseguia comer alguma coisa. Era horroroso, era uma tortura. Mas eu falei, não, é isso aqui, vamos embora. Eu vou ter que ir, vou ter que enfrentar. E hoje eu estou numa boa, tudo evoluiu muito bem. Hoje eu tomo 1 comprimido por noite. Se a gente voltar um pouco na história, depois que acabou a ditadura militar, veio a Operação Tarântula. Era uma operação da Polícia Militar para prender especificamente pessoas trans, travestis, mulheres trans, porque eles achavam que essas mulheres estavam espalhando o vírus do HIV no país, né? E foram muitas mulheres trans presas nessa operação. E elas não eram só presas, eles não algemavam elas e levavam para a penitenciária, não, eles torturavam elas. E para elas escapar da Operação Tarântula, tirava a navalha debaixo da língua e se cortavam, porque os policiais tinham medo do sangue delas, porque achavam que aquele sangue era contaminado, e aí elas se cortavam para espirrar sangue, e os policiais não se aproximavam com medo daquele sangue, e elas conseguiam fugir e não eram presas. Olha, o medo acho que é uma coisa constante na vida da gente desde sempre. Porque a gente não sabe a reação do outro que está na rua com relação a gente. Eu já passei muito problema, assim, né? Já passei muito problema mesmo. Eu era da época que andava com a lâmina na língua, entendeu? A gente jogava uma navalha aberta, ela voltava fechada para minha mão. Então, assim, isso é o quê? Ainda tem o homofóbico, transfóbico, né? Ainda tem agressores, né? Ainda mais as meninas que trabalham da noite, vivem da noite. Né, o modo de se proteger. Quando a gente fica sabendo que morreu de infarto, a pessoa morreu, sabe, foi atropelada, a pessoa ficou doente, teve um câncer, assim, a gente até aceita, assim, né? Porque a morte ninguém aceita, essa que é a verdade. Mas assim, é triste quando você fica sabendo que elas foram espancadas, que elas tiveram o rosto desfigurado, né? Que elas foram mutiladas. E isso é muito triste. Entendeu? De saber que elas foram mortas assim. Em Cruzeiro, acho que se eu conheci, vamos supor, 20, eu fui às 19. Entendeu? A última foi uma travesti chamada Paloma, muito bonita, fechada por muita mulher. Que ela era linda, entendeu? E a morte dela foi muito drástica, ela foi esfaqueada. E sentaram ela com uma garrafa de bebida, uma taça de vinho, uma roça, e ela sentada no meio da linha de trem, entendeu? Então aquilo foi bem assustador. A violência não é só aquela pessoa que vai lá e bate na pessoa trans, não é aquela pessoa que vai lá e xinga. Também tem a violência institucional, quando essa pessoa ela vai em um médico, em um hospital, e ela não tem seu nome social respeitado, quando essa pessoa ela vai em qualquer espaço, ela não é respeitada. Essa falta de respeito, essa falta de entendimento e essa falta de acesso à saúde implica muito na autoestima dessas pessoas. É coisa de dia, hoje eu tô bem, né, hoje e tal, e amanhã já não, porque existem muitos gatilhos que faz com que essas pessoas
adoeçam psicologicamente, né? Então, nossa, é complicado falar sobre autoestima, porque primeiro a gente é cobrada, né? Eles cobram, a sociedade cobram da travesti ter corpo bonito, ser bonita, ser sensual, isso a gente é cobrada. Ah, você é mulher trans? Ah, você é uma travesti, então tem que ser bonita. Você tem que ser gostosa. Eu acho que eu tenho uma autoestima, assim, muito, muito boa. As pessoas em volta de mim se divertem, falam, da onde você tira esse astral? Eu falo, não sei, mas deixa assim que tá bom, né? O que, na sua visão, é velhice? Envelhecimento? Eu acho que eu tô mais gostosa agora. Primeiro que pra mim, eu não gosto desse termo velho, envelhecer. Eu acho que eu gosto de amadurecer. Hoje eu entendo mais e não quebro tanto a cara, como eu quebrava a cara antigamente. A minha cabeça é bem feita já sobre isso, sobre a idade, entendeu? No começo eu não gostava, não. Se eu falar pra você, tanto é quando a minha irmã fez meu aniversário de 50 anos, eu quase tive um infarto. Que eu falei, não, é 35. Eu falo pra você, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Ainda sempre falo pra todo mundo, o dia que eu morrer não quero ninguém chorando no meu caixão. Porque tudo que eu quis fazer eu fiz, tudo que eu quis comer eu comi, tudo que eu quis aprontar eu aprontei. Então, eu sou uma pessoa totalmente feliz, assim. Tá falando, putz, como que eu não vou ser feliz? Como que eu não vou agradecer minha vida? Eu passei da expectativa dos 35 anos. Hoje eu tenho a oportunidade de poder falar para quem está vindo aí, né? Para tomar cuidado, como que é, como que não é. Existem muitas pessoas trans que têm um sonho de envelhecer, que sonha em chegar na terceira idade, né? Porque temos a menor expectativa de vida do Brasil, né? Ninguém merece viver 35 anos de idade. Quando essa pessoa começa a perceber que ela está conseguindo ultrapassar as estatísticas, que ela está conseguindo envelhecer, né? Ela fica muito feliz, ela fica muito contente, ao mesmo tempo ela fica muito assustada, ela fica com muito medo, né? Porque como é que vai ser esse envelhecer dela, né? O medo do abandono, o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, sem saúde. Não existe uma rede de apoio que vai olhar e pensar para essas pessoas na terceira idade. Não é ruim só para as travestis da terceira idade, é ruim para qualquer pessoa da terceira idade, porque essas pessoas não têm o amparo necessário que elas merecem estar naquela idade, porque tem as suas especificidades. Quando a pessoa ela encontra uma rede de apoio, aumenta a resiliência da pessoa, você entendeu? Tira ela da situação de vulnerabilidade. Se a pessoa contar com o apoio de alguém, realmente traz para ela uma qualidade de vida melhor, automaticamente uma vida mais saudável, um psicológico mais saudável, né, uma autoestima melhor. E parar com essa coisa de olhar o próprio umbigo. Sabe, cada uma para si, Deus para todas, já foi o tempo disso, não dá mais. Porque aí vão morrer do nosso lado. E a gente vai virar as costas e a próxima pode ser a gente. Saiba conversar, saiba debater, saiba os seus direitos, saiba os seus deveres também. Procurar estudar. É difícil? É difícil? É difícil. É difícil você entrar numa escola, numa instituição de ensino e o povo te olhar como se fosse uma aberração. Mas se você não tiver esse ensino, esse estudo, o sistema vai te engolir. Porque você não vai saber como lidar com o sistema. Os seus direitos, o que nós, da antigas, conquistamos para elas, hoje novos.